Agora, Gabriel, se a gente, né, olhar para os fundos imobiliários de Aham, tijolo, a gente tem alguns fundos hoje pagando dividendos, por exemplo, vamos comparar com a Selic, aham. 10,5%. Existem alguns bons fundos imobiliários de tijolo pagando acima? Porque de papel, você até citou alguns aqui que já Aham. estão pagando. E tijolo, existem alguns que estão pagando? Cara, existem, tá? Não é a regra geral de mercado, mas a gente consegue sim achar fundo imobiliário de tijolo que tá pagando isso. Por exemplo, né, tem um fundo que eu gosto bastante, que é um segmento um pouco mais conhecido, que é o Tegar 11, né? Ele é um fundo de desenvolvimento, mas ele é um fundo de tijolo também. Por quê? Ele constrói para a venda, né? Ele constrói imóveis para a venda. Esse é um fundo imobiliário que facilmente vai pagar ali uns 13% ao ano ali para o investidor, né? Então, um fundo imobiliário de um segmento bom, consolidado dentro de mercado, que ainda está por um preço interessante, que paga acima da Selic, né? Muita gente olha, por exemplo, para esses grandes fundos, HGLG, KNRI, XPML, fala, poxa, ainda está pagando abaixo da Selic, né? Mas a gente tem que colocar na balança, né, o que faz sentido e o que não faz. Então, às vezes a gente deixa ali de ter um retorno maior por mais qualidade, tá? Então, tem que colocar na balança. Também tem outros fundos imobiliários, por exemplo, dentro de shopping center, um fundo que está pagando hoje acima da Selic é GZIT 11, tá? Bem desconhecido ainda de mercado, é um fundo novo, mas consegue pagar esse valor. Dentro de lajes corporativas, a gente tem algumas boas opções, né? Um fundo novo que a Kinea lançou no final do ano passado, que é o Core 11, tá? É um fundo que vem pagando ali próximo de 1% em dividendos, né? Eles vão pagar isso pelos próximos 2 anos, né? O gestor já trouxe isso em relatório e tudo mais. E é um fundo que ainda está negociado muito barato. E o público, em geral, ainda não tem acesso a esse tipo de informação, porque ainda é um fundo muito novo, tá? Mas é um fundo que eu tô olhando muito de perto, fundo de tijolo, com contratos de longo prazo. Acho que faz sentido o pessoal que tá aí assistindo dar uma estudada. 2023, né, a gente fala, Uhum. você falava, muita gente falava. Sim. O IFIX performou bem e a gente viu uma subida dos fundos Uhum. de tijolo. Você acha que ainda, Gabriel, tem fundos, qual setor e fundos que você acha que tem interessante? Tá. Se a gente for dar uma olhada no panorama geral do mercado, todos os segmentos ainda estão com desconto, né? Alguns fundos imobiliários mais do que outros, mas todos os segmentos estão com desconto. Eu gosto muito de olhar, quando fala-se de tijolo, ainda para fundo de shopping, tá? Não se recuperou totalmente da pandemia. Então, se a gente for olhar ali, por exemplo, para a XPML 11, né? Permaneceu muito tempo ali próximo dos R$ 100, agora que conseguiu ali chegar próximo dos R$ 120, mas ainda assim é um fundo que está bem descontado, né? Galpão logístico, quando a gente olha ali para HGLG, BTLG, XPLG, ainda são fundos que têm também um bom potencial de valorização, ainda tem um desconto interessante. Lajes corporativas, né, os fundos ali de escritório, também não se recuperaram da pandemia, né? A gente tem, por exemplo, PVBI, eu gosto bastante desse fundo, a tese dele é muito boa, né? São bons ativos, São né? ótimos ativos, né? A localização também, né? A grande maioria fica ali próximo da Faria Lima e tudo mais. Então, são ativos bem interessantes que pro longo prazo faz muito sentido, né? Você tá comprando, colocando na sua carteira esse tipo de ativo, né, com desconto e a grande questão de fundo imobiliário de tijolo, no meu ponto de vista também, que são ativos com potencial de aumento de renda, né? Então, E ao longo distribui do mais tempo, dividendo, né? exatamente. E você comprar uma cota hoje, por exemplo, a R$ 100, que tá te pagando, sei lá, 80 centavos, daqui a 2, 3, 4 anos, essa mesma cota que você pagou R$ 100 vai estar te pagando ali 90 centavos, R$ 1, R$ 1,10 e por aí em diante, tá? Então, esse é o grande segredo do investidor. Comprar, de fato, barato e com esse potencial futuro ali de crescimento. Mas aí, então, entre aspas, né? A pessoa Uhum. vai lá, por exemplo, eu tava estudando hoje fundos de tijolo, de Tá. shopping, perdão. Eu vi lá o HGBS 11 hoje, tá, pessoal? Aham. Tá 0,97 o PVP, Uhum. desconto. Mas o XPML 11 já subiu de 1. Uhum. Mesmo assim, você ainda acha que é oportunidade de comprar, porque você acha que pela expectativa, não? Porque aí a pessoa fala, mas o PVP tá acima de 1, eu vou Uhum. comprar, É isso. né? Essa questão do PVP, né, como a gente tinha falado, né? Para fundo de tijolo, a aplicação dela não é tão real assim quanto para fundo de papel, né? Então, eu gosto de fazer outras precificações para fundo imobiliário de tijolo porque é diferente, né? Quando a gente fala Certo. dos ativos ali, por exemplo, do XPML, ele, lógico, cada ativo ali tem um valor estipulado e tudo mais. Só que no mundo real as coisas não funcionam assim, né? Então, se alguém chegar para o XPML e falar, poxa, eu quero comprar um desses seus shoppings, né, pelo valor que tá aí na avaliação. Ele não vai vender porque
na grande parte ali, são ativos que não têm ali uma substituição muito fácil, né? Sim. Então, por exemplo, o XPML tem shopping na Avenida Paulista, né? Cidade de São Paulo. Se ele vender aquele ativo, como ele vai repor aquele ativo naquela localização? Não tem nem espaço para fazer isso, né? Então, no mundo real, as coisas funcionam fora do valor patrimonial. Então, assim, na minha precificação atual para o XPML, para mim até R$ 120 é um preço justo para ele, tá? Perfeito. R$ 120 para mim, XPML faz bastante sentido. A HGBS que você trouxe aí, eu acho que até uns R$ 240 pela última avaliação que eu fiz, faz sentido a compra desse fundo imobiliário também, né? E são todos fundos imobiliários que estão se movimentando, né? E com potencial de crescimento de renda, né? O próprio XPML, se a gente for pegar o histórico dele em dividendos, a gente está vivendo nesse momento, tá? O maior período de dividendos que esse fundo entregou na sua história, né? Ele está entregando ali na casa de 90, 91, 92 centavos. Se a gente voltar ali na história, ele pagava 80 centavos, 75 centavos, né? E é um fundo que vem crescendo, fazendo subscrição, comprando novos ativos, aumentando o seu valor ali dentro de mercado. E isso é muito interessante para o investidor.